Olá, queridos, tudo bom? Bem-vindos a mais um Clima Astrológico. Nesse novo cenário, nesse novo cantinho, sem luz, porque não consegui montar e nem quis, estava com preguiça de ficar com aquela luz na minha cara, sem maquiagem, porque estava com preguiça de passar maquiagem, estou no momento clean da minha vida. E vamos falar da semana que vai do dia 25 de maio ao 31 de maio. Achei que ia até junho, não, até o dia 31. Pessoal, recado muito importante, estou gravando esse clima hoje no dia 24, domingo, e irei gravar os próximos 5. Vou gravar o mês inteirinho de junho hoje, porque eu estou precisando de um time para mim. Então, apesar de eu amar gravar, os climas continuam. Essa coisa de ter que gravar durante todas as semanas, né? Às vezes e tudo que tá acontecendo, eu quero me desconectar um pouquinho do que tá acontecendo e olhar um pouco pra dentro. E eu preciso estar bem para passar as coisas para vocês. Então eu vou deixar todo o clima do mês de junho às escuras, que nem quando eu fui pra Índia eu fiz, né? Que eu vou deixando as informações, mas sem as atualizações, né? Do mundo de notícias e mundo real, porque eu preciso de um tempo depois dessa semana aí, né? Meu Deus, realmente é isso que eu quero também começar falando sobre isso. Vocês lembram que eu falei lá no dia 22 de abril que aquela lua nova em Touro ia trazer umas questões para o Brasil? Acho que o pessoal lembra, né? Quem acompanhou, quem não acompanhou, volta lá no clima daquela semana. E quem não lembra, eu tinha falado que tinha alguma coisa que poderia acontecer no Brasil, e foi, né? Tanto que foi o período ali do Moro, e foi no dia 22 de abril que a reunião, a famosa reunião, aconteceu. Eu assisti uns pedacinhos da reunião, eu não quis assistir muito, mas eu assisti uns pedacinhos, né? E eu queria só assim fazer um desabafo, né, pessoal? Eu acho que como todo mundo. O que me chama muito a atenção em tudo que a gente está vivendo são algumas questões. Primeira, a questão do ódio, né? Quanto ódio num momento só. E como isso está sendo normal, né? Como o presidente da República incita o ódio nas pessoas, como a sua campanha foi gerada pelo ódio, como tudo que ele faz, tudo que os seus, né, seguidores fazem, sempre tem a linguagem do ódio. Isso me machucou muito, assim, assistir aquilo e pensar que as pessoas estão tão polarizadas, né? Elas pegam aquele ódio como se aquilo fosse um amor, né? O fanatismo como se aquilo fosse uma bandeira que as pessoas defendem. Enfim, eu nem quero, né, aprofundar muito aqui, porque tá todo mundo sabendo, acho que já tá todo mundo bem, assim, por aqui. Mas o que, assim, me tocou e me magoou, né, me deixou profundamente chateada com aquilo, foi o discurso do ódio mesmo. De pessoas falando, assim, dos índios. Nossa, aquilo, assim, cortou o meu coração. Aí eu comecei a pensar, né, que quando a gente tá, assim, em grandes mudanças, em grandes transições, é como se quanto mais luz a gente vai encontrando, mais sombra precisa vir à tona também. Então isso que eu fiquei pensando muito sobre aquilo, assim, esse final de semana eu passei pensando muito sobre isso que tá acontecendo, eu tô bem chateada, tô passando um final de semana, assim, bem reflexiva sobre tudo isso que tá acontecendo, essa grande transição planetária, por isso que eu tô precisando ficar um tempo até off, para eu entender, assim, conseguir assimilar tudo isso para eu passar com mais clareza para vocês, porque tem sido difícil demais, assim, para mim, eu imagino para quem mal sabe, né, que tem uma transição planetária acontecendo, que isso tem um objetivo. Então isso ficou bastante foi bem doloroso para mim, assim, ver isso. E eu sei as reverberações que isso vão ter, como eu tenho comentado para vocês. Todos os climas aqui eu já até anotei a questão que o Brasil tá passando, por isso que fica a minha outra dica aqui, né, é que semana que vem a gente começa, eu falei que no dia 20, que dia que foi a lua nova? Eu não anotei, na sexta-feira passada foi a lua nova em Gêmeos, e essa lua nova, a lua cheia que vai vir dela vai ser um eclipse, que vai ser a lua cheia em Sagitário. Essa lua cheia que vai ser no dia... Ai, gente, tá aqui. Depois eu pego. Semana que vem vai ter uma lua cheia em Sagitário. E essa lua cheia, ela vai pegar muito o Brasil. E o Brasil tá com esse mês, assim, de
fim de maio, junho e principalmente a primeira semana de julho, aos pouquinhos aqui nos próximos climas que vocês vão assistir, vocês vão saber, assim, é baque atrás de baque. Então a gente vai ter que estar bem preparado para o que vem por aí, porque é óbvio, não precisa ser astróloga para falar, para perceber que vai vir bucha por aí, né? Então, assim, desculpa até, né, 5 minutos de desabafo, mas eu acho que eu represento vocês, assim, de perceber, assim, né, de tudo que tá acontecendo. E eu tenho muitos amigos estrangeiros, né, eu já viajei muito, já morei fora, já fiz várias coisas, eu tô sempre por aí e eu vou fazendo muitos contatos, muitas amizades que eu mantenho. Muitos me mandaram mensagem falando o que é que tá acontecendo, como assim, né, o que passa por aí, assim, chocados, assim. Eu também não sei, gente, eu não sei o que o Brasil tá precisando purgar esse ódio, da onde veio isso, né, o que é isso que a gente tá vivendo. Então, algumas palavras que eu fiquei pensando muito esse final de semana foram a questão da eugenia, né, para aqueles que não sabem, a vontade, assim, de, por exemplo, né, como os ciclos que a gente tá vivendo agora, tem muito eco lá na Segunda Guerra Mundial e nos anos 80 da Guerra Fria, o período da Guerra Fria, eu fiquei pensando nessa coisa da eugenia, né, de um presidente e de muitos apoiadores e tanto os seus seus ministros e tal, toda aquela base que ele tem ali aliada, né, querendo mesmo assim como se fosse a eugenia, né, é aquela coisa de você selecionar uma raça ou o perfil de atleta que sobrevive a doenças, né, como se fosse uma raça superior. Então isso assim me magoou muito, porque com a minha lua em peixes, me magoou muito assim ver a gente retomando essas questões dos 40, né, dos anos 40. Essa coisa, né, de sempre segregar, que é uma temática que o ser humano veio aprender, né? Quando a gente encarna aqui é porque a gente ainda não percebeu, né, que somos todos um. Então, ainda tá encarnado aqui e ainda ter que lidar com essas coisas é muito difícil, acho que para mim e para muitos, assim, de estarmos com os nossos irmãos, que somos todos nós, mas ainda ter que dar vontade de chorar, assim, de ter que ainda explicar que homem, mulher, gay, negro, asiático, não tem diferença nenhuma na gente, né? Que eu não consigo entender isso, né? Eu, como boa alienígena, não consigo entender isso. Então, o termo eugenia, né, de ver isso tentando, assim, sem julgar, né, os envolvidos, mas vendo esses termos voltando, assim, repetidos lá da Segunda Guerra, porque os ciclos, eles são isso mesmo, né, eles são um retorno de temáticas que ainda não foram iluminadas. Então, pra gente poder, como humanidade, como almas, evoluir, a gente tem que retomar esses temas, né, que assim, a gente pode ter vivido em outra encarnação, né, lá atrás, e ter que retomar essas questões tão doídas, tão feridas, assim, é muito complicado para a humanidade. A gente bem sabe que isso não é só no Brasil, né, que estamos vivendo isso. Outra coisa, outro tema palavras que não saem da minha cabeça, né, são as questões da utopia e da distopia. Para quem não sabe, né, utopia é aquela estar um futuro dourado, né? Uma civilização perfeita, a utopia, né? A civilização perfeita, com as condições perfeitas, onde tudo funciona. Isso nunca vai ser implementado, isso nunca vai acontecer. Por isso que se chama utopia, né? Enfim, quem quiser pesquisar, ela é bem legal, tem bastante coisa legal na internet sobre utopia. Só que o oposto da utopia é a distopia. E a distopia fala muito daquelas séries e filmes que estão bastante na moda no momento, como por exemplo a Handmaid's Tale, esses filmes, né, eu não sei os nomes agora, me foge, que sempre fala desse futuro tenebroso, né, onde somos, o livro 1984, né, onde somos vigiados e precisa só de um momento assim complicado para esse tipo de energia se instaurar no mundo, né? Então eu tenho sentido muito essa palavra distopia dentro de mim, né? E ela ficava toda hora vindo assim, né? E porque é muito isso que eu tenho sentido com essa energia que vem agora maio, junho. Maio, junho e julho, né? E eu tô falando assim, né, gente? Porque vocês sabem que o ano inteiro vai ser uma bucha atrás de bucha até ano que vem. Eu já avisei isso em vários vídeos pra quem tá chegando agora. Que a gente tá em maio, junho e julho nos meses menos piores de tudo que a gente vai viver agora.
tem que se preparar muito para começar agosto, né? Que vai mudar um pouco essa energia. Então eu sinto que a gente tá agora, nesses meses agora de maio, junho e julho, vivendo uma ilusão, uma névoa muito, muito forte, por isso que eu até pensei nessa distopia, porque tá tudo acontecendo e a gente parece que não consegue fazer nada, né, pela energia de peixe, de Netuno, parece que não tá acontecendo, parece que os dados não caem, a ficha na nossa cabeça, então eu tô bem assim, impressionada e preocupada um pouco, mas ao mesmo tempo eu entendo que essas coisas têm um porquê de acontecer, né? Por mais que seja horrível, abominável, horroroso, não gostaria de estar vivendo isso, mas tem um porquê disso estar acontecendo, porque o alinhamento tá aí, o alinhamento acontece porque tem que acontecer. A gente poderia estar vivendo isso de outra forma se fôssemos mais evoluídos, mas não somos. Então eu acho que é pensar assim, como que eu posso fazer a diferença na minha vida individual, no meu espaço, né, mais família, né, onde você ainda tem algum alcance, talvez até online, que diferença positiva que a gente pode fazer. Um clima astrológico meio diferente, mas é que eu fiquei muito pensativa esse final de semana, fiquei bem chocada, assim, bem doída, sabe? Então, acho que eu não teria como não colocar isso pra vocês aqui, desse sentimento que eu mesma estou, por isso que eu preciso de um pouco de recolhimento. Enfim, isso tudo veio com essa lua nova, que trouxe assim uma energia de ar tão forte que até ventania em todo lugar que eu vi tava tendo, né? A gente tava com o Sol, Lua, Mercúrio e a Vênus em Gêmeos. Esses 4 planetas ficaram aí nesse final de semana rondando o ar, né? Deixando a gente bem assim, sem muita materialidade, muito viajado, né? Com a quadratura com Netuno ainda, totalmente assim perdido, com a sensação de perdido, iludido, não sabendo para onde ir. E acho que daí que surgiu todas essas minhas confabulações. Então é isso. Eu queria também avisar já, né, para esse monte de vídeo que eu vou fazer, é que durante o mês todo a gente tá com aqueles 3 planetas voltando para trás e a gente agora eles começam a pegar um pouco de velocidade para trás, porque nas 2 últimas semanas foi uma estagnação tão forte, porque eles estavam desacelerando para voltar para trás, então isso dá uma... eles não se mexem, né? Então talvez essas 2 últimas semanas vocês podem ter sentido assim uma coisa... um pesar mesmo, né? Um tipo, nossa, não consigo resolver essas coisas, mas e muita situação de dificuldade, de frustração. Agora, por mais que eles começam a andar, eles estão andando para trás, o que não tem absolutamente nada de errado com isso, mas mesmo assim a energia já dá uma aliviada, porque como eles começam a pegar velocidade. Então as coisas começam a voltar a ser, assim, Saturno tá voltando para Capricórnio logo, né? Então a gente vai retomar as questões todas do começo do ano, eu fico repetindo isso, né? Segunda onda de epidemia, possivelmente, porque todo mundo sabe que essa é uma possibilidade bem grande. Os conflitos que eu vejo muito forte entre Estados Unidos e China, uma possível vacina. A gente está retomando assuntos de Guerra Fria, né, dos anos 80, onde era essa a grande questão, sempre as nações, né, o comunismo. Gente, como a gente é ridículo que a gente fica monotemático, que o tema dos anos 80 voltou, assim, tão absurdo que só se fala, né, saiu lá do governo e é comunista. Ai, gente, chega a ser... astrólogo chega a ser uma coisa de gente totalmente cômico, quando a gente começa a ver essas coisas se repetindo. Então, os planetas retrógrados começam a pegar um pouquinho de velocidade, então isso vai trazendo, de certa forma, apesar a tensão vai estar aumentando porque eles estão grudando, mas essa frustração do tipo, não consigo me mexer, vai dar uma melhorada, tá? O que mais que a gente tem aqui foi aberta, né, a temporada de eclipses com a lua nova, então a próxima lua cheia já é um eclipse, então a energia começa a acelerar no sentido de transformações que vamos ter, porque eclipses são sempre luas cheias e luas novas muito fortes, então a gente vai ter essa questão aí. Ai, pessoal, anotei aqui, é verdade, não pode esquecer. Amanhã, terça-feira, eu gravei um podcast com a Foquinha, com o André e com o Vitor de Castro. Quem viu o primeiro que eu gravei sobre sonhos,
vai sair de novo no podcast Donos da Razão. Eu vou postar aqui, mas só porque eu anotei aqui, não posso esquecer pra vocês, totalmente fora do assunto, né? Outra coisa, durante o mês todo, Júpiter está se aproximando de Plutão, e isso é bem, bem forte. Um tá 27, o outro tá 24. E isso, o ápice é no dia 30 de junho. Então, entendam que de aqui até o final desses... que eu tô com essa mesma roupa, essa conjunção, ela vai pegar, gente. Essa aqui, lembra que é aquela de grandes transformações, muitos desencarnes, né? Estruturas de poder, exageros com o poder, portais de transformação, tudo aquilo lá. Quando chegar mais perto eu aviso, mas isso está se aproximando. Tem uma questão muito forte também que eu preciso dizer de pano de fundo para vocês entenderem todas as camadas, é que nos últimos tempos, nem não vou saber falar direito quanto tempo, porque eu teria que parar e estudar isso, olhar isso com calma, talvez uns 2 meses. O Sol anda em quadratura com Marte, tá? E isso, pelo menos dentro de todas as minhas... é até agosto, mais ou menos, ele ainda tá nessa quadratura. Isso tá trazendo muita energia de raiva, né? A gente já tá no processo de raiva, isso vai... com essa quadratura a gente fica com mais raiva, né? E aí quando essa quadratura dá uma desacelerada, Marte vai entrar em Áries. Então a gente tá até o final do ano com a energia da raiva, do ódio, de tudo isso, que é o Marte em si não é uma energia ruim, mas é uma energia que, quando mal trabalhada, dá nessa coisa da agressividade. Seguinte, Vênus retrógrada, né, pessoal? Os amores, lembra que eu tô falando desse tema do amoroso e tal, essa estagnação, esses sonhos, tudo travado? A notícia boa é a seguinte: a Vênus ficou lá nos 20 graus, 200 anos lá, parou, ficou lá. Agora ela vai começar, assim como os outros que estão retrógrados, a pegar um pouquinho de velocidade. Então, a partir da semana que vem, começa a ficar melhor a energia de Vênus para os afetos. E depois disso, ela, por mais que ela tá retrógrada, fica só bom. Ela vai, o finalzinho dela retrógrada vai ser bem, bem positivo. Então, pelo menos uma notícia boa, que tá na hora das coisas começarem a melhorar em relação aos afetos, apesar de que a gente ainda tá no programa Revisitar o Passado, tá? Que mais que a gente tem, pessoal? Não esqueçam que eu tenho meu manual disponível para quem quiser saber como que isso tudo afeta vocês pessoalmente. Tá lá no meu site, tivanejus.com/manual 2020. Voltando no tema da Vênus, agora no dia 3 de junho, que eu vou falar agora no próximo clima astrológico, ela vai fazer um conflito com Marte. Então isso vai começar a se aproximar, principalmente pro final dessa semana aqui, e chega em ápice lá no dia 3. Então é assim, né? A Vênus estava retrógrada, ficou estagnada lá, do que eu acabei de falar. Aí ela vai pegar movimento para começar a andar para trás. Aí ela encontra com Marte no dia do eclipse, ali perto do eclipse. Então a gente vai ver um movimento amoroso ali perto do eclipse, afetivo, financeiro, enfim, tudo que é Vênus. Vênus retrógrada tem um vídeo especial sobre isso. E aí ela vai se resolver aos poucos, voltando para trás, para finalmente se resolver no final de junho, quando ela começar a andar para frente. Então os ápices amorosos vão ser na lua cheia da semana que vem, que vai ser um eclipse, tá? Então já fiquem avisados nesse próprio clima astrológico, tá bom? É isso, meus anjos. Foi um clima longo, diferente, mas eu acho que necessário para desabafar, para quem ficou até o final eu agradeço. Vamos na fé, né, queridos, porque é o que nos resta. E eu vejo vocês, tenham uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo.